Alô, amigos do canal Criptografia na Veia. Estamos aqui de volta, dando sequência à nossa série, à nossa playlist sobre o compartilhamento secreto de Shamir. Estamos na parte 2. Se você está vendo esse vídeo agora e não viu o vídeo da parte 1, recomendo que você veja, né? Porque é uma sequência para elucidar esse assunto do compartilhamento secreto de Shamir. Vamos lá. Bom, para fazer o compartilhamento do segredo, nós vamos fazer, como vimos no vídeo passado, a divisão. Então, o nosso segredo será distribuído para 10 pessoas, sendo que se 5 ou mais pessoas se juntarem, o segredo é revelado. Dessa forma, temos que utilizar um polinômio de quarto grau, com 5 termos, e gerar 10 imagens para a função polinomial criada. Bem, aqui um cenário hipotético, né? Eu vou dividir o segredo em 10 partes, determinando que 5 partes sejam 5 seja o número mínimo de pessoas para que o segredo seja revelado. Bom, então vamos lá. Bom, aqui nós vamos usar passar só a aritmética dos inteiros e nos próximos vídeos vamos para as formas modulares, né? Vamos fazer primeiro a aritmética dos inteiros, que eu acho que quando a gente está elucidando um assunto, a gente tem que eximir primeiro as maiores dúvidas. E a partir do momento que aquilo vai aclarando na sua mente, você vai chegando nos detalhes, né? Você vai se inteirando dos detalhes. Bom, vamos lá. O nosso polinômio, então, para atender a nossa premissa de 5 partes, ele está aqui estruturado, a variável e o nosso segredo, e tem os graus 1, 2, 3 e 4, com os coeficientes, representando as 5 partes, né? Esses 5 monômios representam as 5 pessoas que vão decifrar o segredo. E assim nós teremos aqui, eu dei como exemplo, o segredo é o número 246 e esses coeficientes aqui que eu gerei arbitrariamente, povoando o nosso polinômio. Então, a partir desse polinômio aqui que nós vamos fazer os nossos cálculos. Então vamos calcular agora a imagem da função. Como já foi dito no vídeo passado, se são 10 pessoas, nós temos que calcular 10 imagens. Eu coloquei aqui os números sequenciais de 1 até 10 por valor de x. Isso não é obrigatório. Você pode utilizar valores de x arbitrários aqui, né? Contanto que sejam distintos. E aí calcular a imagem para cada valor. Então no caso aqui o f de 1 seria 740, f de 2, 5.390 e assim por diante. Esses são os valores da imagem daquela função polinomial com aqueles valores e coeficientes, né? E tendo feito isso aqui, a parte para distribuir já está pronta, né? Então agora nós distribuímos um resultado deste para cada pessoa. Estamos considerando que todas têm o mesmo peso no compartilhamento do segredo. 10 pessoas, cada um vai pegar uma parte, e se 5 se juntarem, a gente decifra, abre o segredo. Bom, agora nós vamos distribuir as partes a cada pessoa. Aqui são as pessoas, né, de 1 até 10 numeradas, e você vai distribuir para ela o seguinte: para a pessoa 1 você vai distribuir o par 1, 740. Para a pessoa 2, o par 2, 5.390. Esses números aqui que estão sequenciais de 1 a 10 não significam o número das pessoas, significam o domínio da função. Os valores de x que eu usei para calcular esses valores que estão em azul, que é a imagem da função, que são os valores de y, né? Poderia ser outros valores aqui completamente diferentes. Eu apenas fiz a correspondência aqui para ficar mais fácil da gente associar depois na hora de decifrar, né, o segredo, de acessar o segredo. Então, cada pessoa recebe um par de números que correspondem ao domínio e imagem da função polinomial. A parte em negrito é o domínio e a parte em azul aqui é a imagem. Note que cada pessoa não sabe o polinômio que foi usado para gerar as imagens da função. Não é necessário que a parte que recebe a informação, ela não precisa saber o polinômio, não precisa ter conhecimento de todo ele para poder recuperar o segredo.
Bom, então agora 5 pessoas se juntam para acessar o segredo. Então aqui, mais uma vez, nós temos aqui, eu escolhi a segunda pessoa, a terceira pessoa, a quinta, a sexta e a oitava. E cada uma dessas pessoas tem aqui valores, né, de domínio e imagem que eles receberam no ato do partilhamento do segredo. Então agora é hora de fazer os cálculos de recuperação que permitem acessar o segredo, que é o termo independente do polinômio. No nosso caso aqui a gente viu que era o 246, que eu mostrei nos slides anteriores. Bom, agora nós vamos juntar a informação. Para aplicar o método matemático para transformar essas coordenadas de domínio e imagem no nosso polinômio e assim, consequentemente, acessar o segredo, nós precisamos entender esse domínio e essa imagem como valores de x e y, partindo aqui de um ponto 0 até um ponto 4, né? Começando em 0 aqui para indicar justamente os graus do nosso polinômio formador, que começa em 0, que é o grau 0, é o grau do coeficiente, que é o segredo. Então, cada pessoa revela ao grupo as suas coordenadas, né, que são domínio e imagem que foi recebido, e aqui formamos aqui um pacote de informações, né, que correspondem ao domínio e à imagem da função. Vocês se lembram quantos termos tem o nosso polinômio? De fato, para reconstruir através do método matemático que nós vamos utilizar, nós precisamos ter, como o polinômio é de quarto grau, nós precisamos ter 5 termos. É exatamente o que nós temos aqui. Se for 4 ou menos, não tem como reconstruir o polinômio a partir desse método. Méritos matemáticos. Quem criou esse método foi o matemático Lagrange, que nasceu aqui em 1736 e morreu em 1813. E ele era um matemático e astrônomo italiano. Ele que criou esses polinômios de Lagrange e publicou esse trabalho em 1795. E naturalmente que ele não sabia que a sua descoberta teria uma aplicação criptográfica implementada por Chame em 1979, ou seja, 184 anos depois. A matemática, às vezes, ela trata de algumas coisas abstratas que, às vezes, as pessoas olham e falam mas isso aí não serve para nada, aquilo não serve para nada, é apenas, digamos assim, uma curiosidade. Mas aí, talvez, anos depois, vai se chegar à conclusão de que aquela ferramenta matemática serve para resolver um problema prático, como aconteceu aqui no caso dos polinômios do Lagrange. E ao mesmo caso aconteceu também com a questão da aritmética modular. Na época que ela foi descoberta também, lá nos anos 1800, 1700, não sei, era apenas uma curiosidade, aquilo não tinha uma aplicação prática. E se revelou hoje que a aritmética modular ela é a base da criptografia de chave pública moderna, né? Sem a aritmética modular não seria possível nenhum tipo de aplicação que utilize as chaves assimétricas. Bem, avançando aqui, vamos agora elucidar a lógica matemática que encerra esse polinômio de Lagrange. Na análise numérica, polinômios de Lagrange são usados para interpolação polinomial. Guardem essa palavra, interpolação. Para um determinado conjunto de pontos, xk e yk, aqui nós estamos tratando também de domínio e imagem de uma função, sem dois xk iguais, ou seja, um determinado conjunto de pontos com o domínio distinto e, consequentemente, a imagem também será distinta, né? Porque esse é o conceito da função, né? Para cada domínio uma imagem. O polinômio de Lagrange é o polinômio de menor grau. Guardem também essa informação. Menor grau, que assume a cada valor xk, ou seja, a cada parte do domínio, o valor correspondente a yk, que é a imagem, de modo que as funções coincidam em cada ponto. Ou seja, a partir de um conjunto de pontos, domínio e imagem, você consegue reconstruir
o polinômio, o polinômio de menor grau que gerou esses pontos. Né? Ele descobriu esse método matemático que faz justamente essa magia, né? Digamos assim, que não é matemática. Bom, e nós com isso, né? Alô, Minas Gerais, né? Alô, Minas Gerais, meu abraço. Reparem que mencionamos anteriormente que é possível reconstruir um polinômio com um conjunto de xk, yk pontos distintos. Importante também essa palavra, distintos. Mas não é exatamente isso que temos aqui. Pegando lá, né, os pontos que nós temos das 5 pessoas, é exatamente isso. x0, y0 até x4, y4 e todos eles distintos, né, com o domínio 2, 3, 5, 6 e 8 e as respectivas imagens que estão aqui anotadas em azul. Mas será mesmo possível encontrar o polinômio original? Lagrange fala em polinômio de menor grau. Vejam bem, polinômio de menor grau. Né? Não é qualquer polinômio que você vai achar com o método da interpolação. É o polinômio de menor grau. Bem, essa é uma informação importantíssima, né? Elementar, meu caro Watson. Vocês se lembram do nosso polinômio? Eu reescrevi aqui. 246 mais 94x mais 59x ao quadrado mais 92x ao cubo mais 249x à quarta potência. Notem com satisfação que esse polinômio representa um conjunto de 5 monômios, evidentemente, com graus sequenciais, 0, 1, 2, 3 e 4. A fórmula de Lagrange não funcionaria para algo do tipo 246 mais 94x mais 59x ao cubo mais 92x à quinta mais 249x à 11ª. Por quê? Porque esse polinômio tem 5 monômios, tudo bem, mas os seus graus não são sequenciais e dessa forma a interpolação polinomial de Lagrange não nos ajudaria. Ou seja, esse método não consegue descobrir esse polinômio aqui porque ele não é o polinômio de menor grau com 5 termos, porque o grau dele aqui está 11. Né? Teoricamente, ele poderia ser o menor polinômio de grau 11, mas não o menor polinômio de grau 4, né? Que tem 5 termos, que é o nosso caso aqui. Certo? Então, é por isso que no ato da construção do polinômio, nós usamos sempre expoentes sequenciais, né? Começando do zero, que representa o segredo que é o termo independente, e partindo 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Elementar. Vamos em frente. Tudo bem, vamos logo com isso. Bom, calma. Salve Jorge Benjor, né? Prudência e dinheiro no bolso. Canja de galinha não faz mal a ninguém. Vamos devagar, né? E tudo será decifrado para e passo no próximo vídeo. Eu não adentrei aqui a parte, teoricamente, da decifragem desses pontos, porque eu acho que merece uma elucidação matemática um pouco mais pormenorizada, e isso faria o vídeo ficar muito longo e talvez enfadonho. Então eu vou deixar para o próximo vídeo, vamos fazer para e passo a decifragem desses pontos e falar aí algumas observações importantes que fazem parte desse processo. Um abraço a todos, muito obrigado aí pela audiência. E a gente se vê com certeza no próximo vídeo, né? Que Deus possa abençoar a todos. E vou deixar aqui também, como de costume, as referências que eu utilizei para fazer este vídeo, né? Dando os créditos aí das imagens e tudo mais. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, até a parte 3.